Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Bookaholic. Que Star Wars é uma saga antiga e cheia de conteúdo pra se consumir, não é notícia pra ninguém. Mas com a enorme quantidade de conteúdo, são 9 filmes, várias animações e trocentos livros, é muito normal que a gente não saiba por onde começar a assistir e consumir todo esse conteúdo que está disponível para assistir hoje em dia. Então, se você é uma dessas pessoas que tá sem saber por onde começar, relaxa, meu jovem padawan. Hoje eu tô aqui para te ensinar, então, para te iniciar no caminho da força. Hoje eu vou te dar caminhos pelos quais você pode começar a assistir Star Wars. E é isso. Então, caras, antes que esse vídeo comece, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, porque isso é muito importante, ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal. É sério, cara, você não tem noção do quanto isso me ajuda. A gente tá quase chegando aos 21 mil inscritos e só depende de vocês pra gente bater essa meta. Então, por favor, já se inscreve aqui embaixo, manda esse vídeo pros seus amigos que curtem Star Wars ou que não curtem Star Wars, pra ver se a gente consegue convencer esse povo a vir também fazer parte desse... do lado da luz da força. Acho importante ressaltar também, antes da gente começar esse vídeo, que caso você queira começar a ler os livros de Star Wars, eu já tenho um vídeo muito bom aqui no canal, um vídeo bem recente inclusive, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu apresento diversas formas pelas quais você pode começar a ler os livros de Star Wars, sejam do Canon ou do Legends. Então, dá uma olhada nesse vídeo porque ele tá bem legal. Hoje eu tô aqui então pra gente poder comentar as formas pelas quais você pode começar a assistir os filmes de Star Wars, e vou também dar um contexto do que é que tá acontecendo, então bora lá. Apesar de eu gostar muito de Star Wars e estar falando sobre isso cada vez mais aqui no meu canal, eu sou de uma família que não gostava muito desse tipo de filme, então eu fui me interessar e gostar de Star Wars mesmo muito depois, sozinho, assim, por conta própria, quando eu tinha, sei lá, meus 12 anos. Agora você imagina um garoto de 12 anos que do nada decide assistir um filme que todo mundo tá comentando e cai no meio de uma guerra política e não sabe o que está acontecendo. Então, se assim como a minha mãe, você aí também não sabe o que está acontecendo quando você começa a assistir a história de Star Wars, relaxa que agora eu vou te explicar. Antes disso, eu acho importante dizer também como funciona a questão dos episódios, porque tem gente que recomenda pra você não começar pelo primeiro, tem gente que recomenda pra começar pelo primeiro, afinal de contas ele é o primeiro. Mas o que raio está acontecendo então? É simples, o primeiro episódio a ser lançado no cinema, o primeiro que saiu, o primeiro que as pessoas tiveram a oportunidade de assistir lá em 1977, foi Star Wars Uma Nova Esperança, que é nada mais nada menos do que hoje em dia a gente chama de episódio 4. Esse filme, Uma Nova Esperança, juntamente com o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, que hoje em dia são os episódios 4 e 5, formam o que a gente gosta de chamar hoje em dia de a trilogia clássica. Esses foram os 3 primeiros filmes que saíram no cinema e contam a história da queda do Império, né? Todo aquele rolê lá do Palpatine e do Darth Vader. Essa história é contada nesses 3 filmes. No quarto filme, quando ele começa, no primeiro filme que saiu lá em 1977, o Império já está estabelecido. Essa ditadura pela galáxia já está estabelecida. Eles já são governados à mão de ferro, já tem escravo por toda a galáxia, apesar de ser considerado ilegal em alguns planetas. O Império, assim, ele tá no auge, sabe? O Imperador Palpatine tá por aí fazendo o que ele quer, fazendo tudo que ele quiser e sempre mandando ali o seu cachorrinho, né, o Darth Vader, pra tomar conta da situação. Darth Vader, inclusive, um dos vilões mais clássicos e respeitados da cultura pop. Não tem quem não sinta medo ouvindo respirar desse cara, né? Então o que a gente vai acompanhar durante essa trilogia é o declínio do Império. O quarto filme vai apresentar pra gente um menino, um fazendeiro, digamos assim, chamado Luke Skywalker, e ele descobre então que o pai dele foi um grande Jedi. Os Jedi são esse povo aí que costuma usar a sabre de luz e que eles são defensores da ordem, da paz e da justiça na galáxia. Apesar de recentemente isso ter sido bastante questionado por alguns Jedi, porque aparentemente eles estão sendo usados como mão da República, ao invés de, né, justiceiros. Críticas sociais incríveis. Muito obrigado, George Lucas. Aqui você vai conhecer as mesmas coisas que as pessoas que conheceram Star Wars quando estava sendo produzido conheceram, as mesmas dúvidas, as mesmas perguntas. Então comece pelos episódios 4, 5 e 6, que é a trilogia clássica. Os filmes mais clássicos e maravilhosos são os meus favoritos, particularmente. Depois do sucesso que foi o Retorno de Jedi em 1983 e 1999, um ano incrível para a humanidade, porque além do meu nascimento, tivemos também a volta, cara, de Star Wars aos cinemas. 16 anos depois, a humanidade é presenteada com o episódio 1 de Star Wars, Uma Ameaça Fantasma.
Aqui a gente vai acompanhar um rapaz chamado Anakin Skywalker. Não é spoiler pra ninguém, fica tranquilo, mas nessa trilogia aqui a gente vai acompanhar, como eu falei, a história do Anakin e a gente vai descobrir como essa criança vira, no fim das contas, esse cara. Sim, caras, a trilogia principal é na real um spin-off onde a gente vai acompanhar a história do vilão. E uma coisa que eu acho muito legal, uma visão que o George Lucas já tinha naquela época, que de forma alguma essa trilogia vai tentar passar pano na cabeça do Anakin Skywalker, sabe, do Darth Vader, que é um vilão extremamente problemático, como a gente acompanhou lá na trilogia clássica. Muito pelo contrário, eu acho que vai fazer com que a gente entenda ele, mas sinta mais dó do que ele virou do que concorde com as coisas que ele faz. Porque, cara, se você concorda, sim, tu liga teu sabre de luz e vai estar vermelho. Cuidado aí, não concorda com ele não, tá? Que isso aí não é legal não, isso é perigoso, isso aí. É uma das coisas mais incríveis do cinema, de verdade. É uma das histórias mais bem contadas, assim, que eu já vi na minha vida, apesar de alguns furos aqui e ali, acontece, enfim. É muito impressionante, inclusive, como você já conhece o Darth Vader. Como o Darth Vader, esse vilão tenebroso, sinistro, assustador, amedrontador. E depois você conhece uma criança que você descobre que é ele, sabe? É incrível, é sensacional, é maravilhoso. E é uma das desconstruções, digamos assim, mais incríveis, sabe? Que eu já vi na minha vida. Essa trilogia dá uma humanizada no Darth Vader e faz com que a gente olhe todo o cânone sob uma outra perspectiva. Todo o cânone. É incrível, de verdade. E por último, e talvez menos importante, a gente tem então a primeira e última trilogia na real, que saiu depois da compra da Lucasfilm. Já expliquei esse rolê no vídeo anterior que eu fiz sobre Star Wars aqui no canal e ele tá aqui nos cards, como eu falei. A última trilogia, a trilogia que fecha o ciclo, né, a saga Skywalker. Nele a gente vai acompanhar a primeira Jedi menina que a gente vai ver aqui nesses filmes e é a Rey. A Rey é essa garota, essa sucateira, digamos assim, que vive num planeta chamado Jakku. Algumas guerras aconteceram ali depois da batalha do Retorno de Jedi e coisas aconteceram, o que tá rolando, meu Deus do céu. O Império caiu, mas é óbvio que sobrou muitos remanescentes, inclusive se você quiser essa história com mais detalhes, permita-me te indicar o livro Marcas da Guerra. Já falei sobre ele naquele vídeo lá também. Aqui a gente vai acompanhar o vácuo de poder que ficou na galáxia depois da queda da segunda Estrela da Morte. A gente vai conhecer então a Primeira Ordem junto com Kylo Ren, quem esse homem é e o que ele fez. As aspirações dele de se tornar o segundo Darth Vader da história, sabe? Que é meio bizarro. Obviamente, também a gente vai ter o retorno dos personagens que a gente aprende a amar lá na trilogia clássica, o retorno de Luke, Han e Leia, o retorno do Chewbacca. A gente vai descobrir o que essa galera tá fazendo, pra onde a vida deles foi depois de 40 anos, cara. E uma coisa que eu acho muito sensacional é que o tempo passou na história e o tempo passou aqui na vida real também. Então a gente tem um Luke muito mais velho, uma Leia, um Han Solo, muito mais velhos, e é lindo de ver aquilo, eu fico até meio emocionadinho. Vamos mudar de assunto pra não chorar aqui, né? Essa então é toda a saga Skywalker. Esses são os 9 filmes principais, são esses filmes que você não pode deixar de assistir de forma alguma, porque eles são meio que a espinha dorsal de Star Wars mesmo, ele que sustenta todas essas histórias. Eu recomendo que você assista exatamente assim como eu falei, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Sem interrupção, sem spin-off, sem nada do tipo. Por que isso, Alex? Por que eu não assisto os spin-offs em ordem cronológica? Bom, eu acho que a partir do momento que você entende de onde a história veio, pra onde ela vai, você aproveita os spin-offs de uma forma muito mais legal, você vai conseguir pegar todas as diferenças e principalmente, uma coisa que é meio complicada em Star Wars, é você se situar no tempo e no espaço. Espaço porque a gente tá falando de uma galáxia, e tempo porque as coisas não são tão óbvias, apesar de parecerem a uma primeira vista. Então se eu chego pra você aqui e falo, assiste Rogue One porque ele se passa durante a batalha de Yavin, você fica, que raio de batalha é isso? Então faz isso que eu tô falando. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Não tem erro. Depois que você assistir, como eu falei, o que é a espinha dorsal de Star Wars, eu acho muito interessante que você assista Solo, uma aventura Star Wars. Essa história se passa bem antes da Batalha de Yavin, então é antes do Han encontrar a Leia e o trio de ouro, digamos assim. É como ele conhece o Chewie, como aquele contrabandista, no final das contas, vira um dos caras que salvou a galáxia, sabe? Não é um dos meus filmes favoritos de Star Wars, mas tá então. Eu acho melhor que você deixe o melhor pro final. E depois disso tudo, eu recomendo, obviamente, que você assista ao Rogue One, uma história de Star Wars. Ele se passa um pouco antes da Batalha de Yavin e ele termina onde o primeiro filme começa. E se você tá pensando em fazer uma maratona Star Wars e ver tudo de uma vez, eu acho que esse vai ser o final ideal, vai ser o final perfeito, porque ele vai puxar o começo do filme 4 e você vai querer assistir tudo de novo.
um ciclo sem fim. Esse aqui então, pessoal, foi o meu guia definitivo para como assistir os filmes de Star Wars. Eu pretendo fazer então um guia para as séries e para onde as séries se encaixam, se eu acho as séries boas ou não, enfim, se vocês quiserem esse vídeo, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários que eu posso considerar também. Deixem, por favor, também aqui embaixo sugestão de vídeos de Star Wars que vocês gostariam de assistir aqui no meu canal, porque eu posso estar pensando em fazer. Eu quero muito produzir mais desse tipo de conteúdo que eu gosto muito de consumir e gosto muito de fazer também. Quero agradecer também aos membros do Clubinho dos Inscríveis. Muito obrigado, caras, por serem essas pessoas sensacionais, maravilhosas, perfeitas, que apoiam financeiramente aqui o meu trabalho e fazem com que tudo isso aqui seja uma possibilidade, uma realidade. Muito obrigado do fundo do meu coração, vocês são incríveis. Caras, eu tô muito animado pra continuar a minha maratona de Star Wars. Eu tô pensando em reassistir aos filmes e logo agora, no mês de março, eu pretendo ler diversos dos livros. Se vocês quiserem resenha de algum deles, não deixe de me mandar aqui, lá pelas redes sociais ou alguma coisa assim, pra eu poder estar adiantando a resenha desses livros que eu quero muito, muito, muito ler. Se você quiser continuar conversando comigo, todas as minhas redes sociais são @bookaholic. E não esquece, é claro, de acessar o meu blog, cara, que é www.bookaholic.com. Fechou? Então era isso, pessoal. Mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.